O que é, Eduardo, a cirurgia bariátrica e para quem que ela serve? Olá, meu nome é Antônio Caluzuco, sou médico ortopedista e este é o canal O Paciente. Aqui neste canal a gente conversa com profissionais da saúde para falar e tirar as tuas dúvidas nos mais variados assuntos, né? Hoje eu estou aqui com meu colega de faculdade, né? Eu tenho orgulho de falar que foi teu colega, né? Na URGS. Hoje esse cara aqui, ele fez residência, né, em cirurgia geral na Santa Casa, fez residência em cirurgia digestiva no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é doutor em medicina pela URGS, trabalha no Moinhos, né, como cirurgião geral, cirurgião digestivo, né, trabalha no Hospital de Clínicas e agora, há pouco tempo, ele se tornou professor de medicina da URGS, igual o pai, né, tá seguindo a carreira, tá seguindo os passos do pai. E esse cara também é presidente do nosso conselho regional de medicina, o CREMES. Então, estou aqui com o Eduardo Trindade, cara, um grande colega, amigo, né? E para mim é uma honra que tu esteja aqui, né, para a gente conversar. E hoje, né, nossa primeira conversa, nós vamos falar sobre um assunto que muita gente pediu para eu falar e aí eu fui atrás de ti, te incomodei para a gente conversar, que é a famosa cirurgia bariátrica. O que é, Eduardo, a cirurgia bariátrica e para quem que ela serve? Obrigado de novo. Primeiro, eu que agradeço, Dr. Antônio Carlos Zucco, o famoso Taio, meu colega de turma, ATM 072 da URGS. Um prazer estar aqui conversando contigo no teu programa. Parabenizar por essa iniciativa e te agradecer para vir aqui conversar num tema tão importante que a gente precisa tirar ideias, preconceitos que tem muito na sociedade em relação à cirurgia bariátrica. Porque a cirurgia bariátrica ficou aquela questão, não, cirurgia bariátrica é para fazer o indivíduo emagrecer. Não. Cirurgia bariátrica é para fazer o indivíduo, o paciente, melhorar suas condições clínicas. E dentro de tudo isso, obviamente, ele vai perder peso. Mas o objetivo da cirurgia não é só fazer o indivíduo perder peso. É ele melhorar como um todo, globalmente, o ponto de vista metabólico. A cirurgia bariátrica, então, é muito mais do que simplesmente uma cirurgia para perda de peso. Hoje em dia a gente nós médicos a gente sabe, né, que a obesidade ela é uma doença. Conversei com uma colega nossa endocrinologista aqui neste canal, né, se vocês voltarem alguns episódios atrás aí, sobre diabetes e obesidade, né? Dentro da obesidade, ela estava falando que a obesidade ela pode causar inúmeras doenças, né? A partir da obesidade, né? Que é tipo câncer, né? Que estão relacionados à obesidade, à gordura, né? E próprio diabetes, né? E outros infarto, AVC, tudo isso que está relacionado à gordura e à obesidade. Só que hoje em dia a gente não fala muito assim, né? Sobre a gordura porque às vezes pode ofender, as pessoas podem ficar ofendidas, né? Mas é preciso falar a respeito da obesidade em relação à cirurgia bariátrica, né? Perguntando objetivamente, é possível quando a gente faz uma cirurgia bariátrica diminuir ou fazer desaparecer até alguma doença que o paciente possa ter, por exemplo, a mais comum, assim, a diabetes, assim, que está relacionada, ou são algumas coisas que ou a cirurgia ela pode amenizar apenas? Como é que funciona isso? O que acontece? Respondendo de forma bem objetiva a pergunta. A maioria dos pacientes, grande parte dos pacientes que têm diabetes mellitus tipo 2, tem hipertensão arterial sistêmica, após a cirurgia bariátrica não precisam fazer uso de medicação. Uhum. Então eles fazem um controle da doença. Uhum. É que daí como médico não pode dizer, não, curou da doença. Entendi. Não, mas muitos indivíduos estão sem precisar utilizar a medicação durante mais de 20, 30 anos depois foram submetidos a uma cirurgia bariátrica. A cirurgia teve benefício metabólico. E o que chama atenção também para nós é que a melhora do perfil glicêmico, que a gente chama, da quantidade de açúcar no sangue, se dá antes do paciente perder peso. Então a gente opera o paciente na quarta, na quinta-feira a gente já tem muitas das melhoras do ponto de vista
da glicose, que é a questão do açúcar no sangue, da hipertensão. Então, muitas vezes, tu opera o paciente, ele sai do hospital sem medicação. A gente consegue controlar de forma muito mais efetiva. Então, já se sabe que a obesidade não é apenas um fator de risco para diabetes tipo 2, para acidente vascular cerebral, para lipedema, para várias outras doenças, para hipertensão arterial sistêmica. Não, ela é uma doença em si. Eu sei que muita gente tem dificuldade, a gente não quer estigmatizar ninguém, mas não existe o obeso saudável. Essa questão já está muito bem estabelecida, os endócrinos assistam lá o programa com endócrino. Não existe essa questão do obeso saudável. Não. A obesidade por si só já está caracterizada como uma doença. E, além disso, ela é um fator de risco para muitas outras. Tem vários tipos de câncer que estão diretamente associados à obesidade. Então, por isso que nós temos que fazer um tratamento para essa obesidade. Qual é o tratamento atualmente mais efetivo a longo prazo, garantindo segurança e efetividade? É a cirurgia bariátrica. E isso que tem que ficar muito bem claro. A cirurgia bariátrica tem riscos? Obviamente tem. Só que os riscos são muito menores do que o paciente ficar obeso durante longos anos. Vai ter problemas articulares. Quais problemas não tem problema articular? Uma das maiores fontes de encaminhamento para nós no consultório é pacientes o quê? Procurar o ortopedista com problema articular. Olha, não adianta, não vou te colocar uma prótese no joelho, não vou muitas vezes colocar uma prótese quadril, porque antes tem que perder peso. Então é uma gama de doenças que está relacionada à obesidade. E nós temos que garantir um tratamento efetivo para esse paciente. Atualmente, qual é? A cirurgia. Como é que é, objetivamente, assim, a indicação da cirurgia bariátrica, né? Então, às vezes, eventualmente, eu como paciente, a gente escuta, né, de alguns outros pacientes, amigos, assim, que têm obesidade. Eu tenho que esperar, porque a partir de tantos quilos que eu posso fazer a cirurgia bariátrica. Como é que funciona isso? Tem algum IMC que existe uma barreira de corte? A partir de agora eu acho que tu vai ter que fazer uma cirurgia. Existe um critério bem objetivo para a indicação de cirurgia bariátrica. Quais são eles? Índice de massa corporal. Índice de massa corporal, como é que é calculado? É o peso dividido pela altura ao quadrado do paciente maior ou igual a 35. Um índice de massa corporal maior ou igual a 35 com a presença de comorbidades relacionadas. Quais são elas? Diabetes tipo 2, hipertensão, refluxo, cálculo na vesícula, problemas articulares, já preenche critério de indicação. Ou índice de massa corporal, independente ou não da presença de comorbidades. Esse é um critério básico para a indicação de cirurgia bariátrica. Claro, que até vale ressaltar aqui, atualmente a gente está querendo não chamar de cirurgia bariátrica, está querendo se abandonar esse nome e colocar o nome e chamar cirurgia metabólica. Por aquela questão que eu falei desde o início do programa. É muito mais do que perder peso. É melhorar o perfil metabólico desse paciente. E já tem vários estudos demonstrando que pacientes com diabetes tipo 2 e IMC acima de 30 se beneficiam da cirurgia. Só que essa é uma questão ainda não reconhecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e do Sistema Único de Saúde, que são os pagadores dessa doença. Pela ANS, que é quem faz a questão dos convênios. A indicação é índice de massa corporal maior ou igual a 35, com a presença de comorbidades, ou maior ou igual a 40, independente ou não da presença de comorbidades. E tem algum fator, assim, no paciente que contraindique a cirurgia? Por exemplo, um paciente fumante, ou um paciente que bebe muito, ou que usa algum tipo de droga, ou não? Ou ele pode se beneficiar, inclusive, nisso também? A maioria dos pacientes, inclusive, se beneficiam dessa questão, claro. Uma contraindicação absoluta que seria um paciente com uma doença psiquiátrica descontrolada. Sim. A doença psiquiátrica em si não é indicação. Vamos fazer uma analogia. É quase como se tivesse um paciente com câncer. Tu vai deixar de operar um paciente com câncer porque ele fuma? Não vai deixar. Tu vai tentar controlar, vai querer diminuir os riscos no pós-operatório, mas tu não vai deixar aquele paciente com câncer sem tratamento. Tem que fazer um paralelo similar à cirurgia bariátrica. Mas quais são, então, as
contraindicações absolutas. São pacientes que não podem ser submetidos a uma anestesia geral, paciente com uma doença psiquiátrica não controlada, que por sua vez pode, no pós-operatório, como a cirurgia tem anastomose, que a gente tem emendas, o paciente fez uma grande ingesta no primeiro pós-operatório, de estender, que a gente chama aquela câmara gástrica, e trazer uma complicação. Só que são muito pouco, cada vez está se reduzindo cada vez mais as contraindicações da cirurgia, porque a gente sabe os benefícios. E tem que sempre fazer essa analogia com uma cirurgia oncológica, um câncer. Pô, tu vai deixar de operar o paciente? Não, tu vai tentar melhorar ao máximo do ponto de vista clínico para daí operar esse paciente. Vale a mesma coisa para a cirurgia que eu reforço. Vamos começar a chamar de cirurgia metabólica mais que bariátrica, para aquela população que está assistindo. Porque mesmo, aqui eu posso falar também. Não, mas eu tenho aqui 5 amigos meus que operaram e depois reengordaram. Sim, talvez tenham reengordado. Só que os benefícios da cirurgia, os benefícios metabólicos da cirurgia estão ali, mesmo que eventualmente eles tenham tido um reganho de peso. Que também, cabe ressaltar, a cirurgia não é uma questão definitiva. Pode ter alguns pacientes que não têm uma perda de peso adequada ou eventualmente até reganho de peso. Se fala muito, pelo menos na faculdade, né? A gente se formou lá em 2007, né? Vai fazer agora, daqui a pouco faz 20 anos que a gente se formou. E se falava, a gente estudava lá, inclusive, né, que existiam alguns tipos de cirurgia, né, bariátrica, metabólica, né? Eu não sei se hoje ainda existe alguns tipos que se fazia, que davam mais complicações, alguns que davam menos complicações, ou se hoje o estudo avançou e ficou apenas em algum tipo de cirurgia, ou se mudou completamente. Como é que está essa coisa em relação a tipos, assim? E outra pergunta dentro dessa, se tu avalia o paciente, como é que tu avalia o paciente, neste paciente, este tipo de cirurgia, né, vai beneficiar mais ele do que o outro tipo de cirurgia? Existe isso? Existe um pouco isso. Basicamente reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, é uma resolução até que está em estudo para ser atualizada, mas basicamente existem 2 tipos de cirurgia bariátrica. Uma cirurgia bariátrica se chama gastrectomia em manga, ou sleeve, que é uma cirurgia que literalmente, vocês lembram do formato do estômago, se faz uma manga gástrica, se retira praticamente 80% que a gente chama do reservatório gástrico e deixa uma manga. Tira um pedaço do estômago. Tira um pedaço, tira 80% do estômago. Tá. Existe uma outra cirurgia, que também é muito realizada, que se chama bypass gástrico, popularmente, ou gastroplastia com derivação intestinal, que é uma cirurgia que a gente faz. A gente deixa um tamanho do estômago muito menor ainda do que dessa manga gástrica, uns 40, às vezes 80 ml, se secciona esse estômago, deixando a outra parte dentro do corpo, só que não passa comida. E além disso, se calcula no intestino delgado mais ou menos 1 metro, 1,50 m, faz uma ressecção e faz um bypass. O que é um bypass? É um desvio. Então tem uma parte do estômago que produz secreções que não vai passar comida e vai se encontrar lá adiante a comida que a pessoa ingeriu, que é o bypass gástrico, que essas são as cirurgias que são 98% das cirurgias bariátricas realizadas no Brasil. Tem outros tipos também de cirurgia, que colocasse só uma manga, como se fosse dificultasse a passagem no estômago, uma banda gástrica, que está cada vez mais de desuso pela questão do reganho de peso, ou outras cirurgias que fazem esse desvio intestinal ainda maior. Mas daí o paciente acaba tendo diarreia, acaba tendo mais flatulência, acaba tendo que ter um controle maior de perda de micronutrientes. Então é reservada para casos pacientes com uma obesidade mais extrema, mais grave. Então basicamente são esses 2 tipos. O que a gente pode dizer? A gente sempre se conversa com o paciente, qual o procedimento. A perda de peso é muito semelhante entre as duas. O bypass, talvez o paciente tenha uma perda de peso um pouco maior. Só que é uma cirurgia do ponto de vista metabólico. O que é do ponto de vista metabólico? Melhora dos índices glicêmicos, melhor. Então, o paciente com diabetes tipo 2 tem que ver se não vai se beneficiar um pouco mais do bypass. Um paciente que faz aí grande quantidade de outras medicações por outra doença,
tu vai fazer o sleeve porque tu não quer perder, tu quer toda a absorção, mesmo do duodeno, na primeira porção do intestino, passe o alimento, até próprios fármacos. Então, mais ou menos, são essas as indicações de cirurgia. E, claro, paciente que tem uma doença do refluxo muito grave, tem uma hernia de hiato, não pode se fazer o sleeve porque aumenta o refluxo. Então, tem que chegar, converse com o seu cirurgião e veja qual procedimento cirúrgico se adequa melhor. Mas, basicamente, são esses dois tipos que são reconhecidos. Bypass gástrico em Y de Roux ou a gastrectomia em manga. E tu falou aí, meio por cima, assim, em algumas possíveis complicações, né? Existe algum tipo de complicação nas cirurgias, assim, ou só se elas forem mal feitas, né? Mesmo sendo mal feitas, pode haver algum tipo, assim, de complicação? Claro, não, mesmo elas tendo sido bem feitas, Isso. Eventualmente pode acontecer complicações. Sim. Complicações são inerentes a qualquer tipo de procedimento. Vai lá tirar uma unha do paciente, ele pode ter um choque anafilático, ele pode ter uma infecção grave, pode ter mesipelo. Quais as complicações mais temidas numa cirurgia bariátrica? Nessa cirurgia bypass gástrica, que a gente chama, ter uma fístula. O que é uma fístula? Nessa emenda, nessa costura que a gente faz, nesse desvio intestinal, vazar algum conteúdo alimentar ali. Ou o indivíduo comer muito, distendeu aquela câmara gástrica, ter vazamento de conteúdo alimentar para dentro da cavidade. Cavidade da barriga. Cavidade é dentro da barriga. Essas são as complicações técnicas mais graves. Mas, claro, um paciente obeso, numa cirurgia mais extensa, tem maior risco de trombolismo pulmonar, tem algumas complicações. Só que, atualmente, com o desenvolvimento de novas tecnologias, cirurgias mais rápidas, está se reduzindo. As complicações estão semelhantes a uma cirurgia de vesícula, por exemplo, uma colestectomia. Então, complicações menor que 1%. Sim. E aquelas complicações pós-operatórias, assim, meio... que tu falou aí, diarreia, e às vezes o paciente come e passava reto todo o alimento. Não, isso não acontece. Isso acontecia no passado quando tinha um desvio intestinal, que a gente chama. Isso. Se a gente tirar, só para quem está nos assistindo ter ideia, se eu tirar muito da comida e colocar muito perto do intestino grosso lá, não passar pelo intestino delgado, vai poder ter mais diarreia. Só que como essas cirurgias não fazem um desvio intestinal tão grave, isso acaba não acontecendo. Qual é o índice, assim, de necessidade de recirurgia? Tá? E aí eu vou emendar numa outra pergunta, porque normalmente nós pacientes, a gente escuta que há necessidade de uma avaliação psicológica, um acompanhamento psicológico, porque o fato da gente comer muito, assim, às vezes é meio compulsivo, né? Então, existe esse componente psicológico também no paciente que tem obesidade, né? Então, a primeira pergunta que eu te faço é que vocês pedem esse tipo de avaliação psicológica? É preciso ou seria apenas bom que tenha uma avaliação psicológica antes da cirurgia, né? E recirurgia tem mais a ver com um problema de não acompanhamento, de repente, com um psicológico, ou alguma coisa psicológica que faz o paciente comer muito, ou talvez algum problema da própria cirurgia? Como é que funciona isso? Duas coisas. Respondendo a primeira parte da pergunta. É pré-requisito para indicar uma cirurgia passar por uma avaliação de saúde mental, seja por psiquiatra ou psicólogo. Tem que ter a liberação desses profissionais. Para operar? Para operar, tá, antes da cirurgia. Para ver se não tem uma doença psiquiátrica descompensada, para ver se não tem algum problema dessa natureza. A segunda resposta. Não, o paciente teve reganho de peso porque operou o estômago, tinha que ter operado a cabeça. Isso também é um preconceito que a gente tem que acabar. Por quê? Já se sabe que a cirurgia, mesmo mexendo só no trato gastrointestinal, faz alterações no sistema nervoso central. Então, faz alterações realmente nos hábitos do paciente. Mas é claro, é fundamental que ele mantenha esse acompanhamento de saúde mental, seja com psicólogo ou psiquiatra, para ele manter esse controle. De repente, ele come por muita ansiedade. Fazer esse cuidado também, que é importante. Mas não dá para se dizer, não, é porque esse paciente reengordou porque ele
o problema está nele, o problema de saúde mental. Não, é bom fazer esse acompanhamento. Quanto mais tiver adesão à equipe multidisciplinar, melhor são os melhores resultados. Entendi. E o índice de recirurgia mesmo hoje em dia como é que é? É muito alto, é mínimo, como é que funciona? Acontece, existe um número tanto que se chama cirurgia revisional, quando o paciente não teve a perda de peso tanto quanto se queria. Principalmente porque a cirurgia acaba se popularizando, mas muitas vezes tem cirurgiões na curva de treinamento também, que deixam o estômago maior, o estômago menor, que acabam tendo um ganho de peso. Mas, muitas vezes, ou a cirurgia não atingiu aqueles objetivos do paciente. O que acontece? Muito comum. O paciente fez um sleeve, que é aquela gastrectomia em manga. Está tendo um refluxo intratável depois. Daí, muitas vezes, tem que se desfazer, fazer do sleeve, passar para um bypass para diminuir aquele refluxo. Então, tem um percentual de cirurgia revisional, que eu não saberia te dizer nesse momento quanto das cirurgias, mas está cada vez aumentando na prática clínica dos cirurgiões bariátricos. A gente acaba fazendo muitas cirurgias revisionais, mas a principal é converter sleeve em bypass ou pensar em outros procedimentos. Olha, refazer um novo sleeve no paciente, ver se essa bolsa gástrica no bypass não ficou muito grande ou se o desvio intestinal ficou adequado. Mas já tem essa opção de cirurgia revisional, mas é um percentual ainda pequeno. E essa cirurgia revisional é baseada nesses dois tipos ainda. Porque eu fico imaginando eu como paciente, né? Meu cirurgião já tirou boa parte do meu estômago, né? Será que ele vai tirar mais? O que ele vai tirar? Como é que funciona? Não, existem outras cirurgias também. Fazer outros tipos de desvio intestinal, tem uma cirurgia chamada bipartição, que é tira umas partes do intestino, não vai passar o alimento por ali. Então existem outros procedimentos, outras opções técnicas, além do bypass ou sleeve, no caso do reganho de peso. E a gente tirando um estômago, assim, tem isso é bem uma pergunta bem leiga mesmo, né? Tem algum índice, assim, de aumento de câncer de estômago, de esôfago, por exemplo, por causa de uma cirurgia, ou não tem nenhum estudo ainda? Não, já tem alguns estudos mostrando. Mas, primeiro, no bypass gástrico eu não vou mais ter acesso endoscópico àquele estômago, então eu poderia deixar ali um órgão que possa ter uma neoplasia ali. Só que, claro, a gente sabe que os fatores alimentares, a questão de passar a dieta, de passar comida ali, isso é um fator de risco. Então, não vai passando mais alimentos ali, diminui um pouco. Mas tem outras formas de cuidar. Mas não tem assim, diminui a incidência até de câncer de esôfago, de câncer de estômago com cirurgia bariátrica. Sim, por não passar aumenta. Não só por isso, o fator, o benefício não, até para o próprio emagrecimento melhora. Câncer de endométrio em mulheres. Qual é a relação basicamente? A gente sabe a relação das aromatização, da aromatização, tem vários fatores que alteram. Até câncer de pele já se viu que tem relação com obesidade e muitas vezes cirurgia bariátrica diminui esse risco desse neoplasia. E sobre suplementação, né? O paciente, talvez tu como cirurgião não seja bem tu que faça esse tipo de suplementação, né? Normalmente, provavelmente é um endócrino, às vezes um nutricionista, né? Porque ele deve fazer um acompanhamento meio multidisciplinar, né? Mas eu fico imaginando assim, há uma diminuição de absorção em alguns nutrientes, né? Em relação à proteína, vitamina D, que são os mais... normalmente vitamina D, proteína e vitamina B12 são os que mais preocupam, né? Que são os que mais eventualmente a gente, mesmo com o estômago funcionando perfeitamente, a gente eventualmente tem que suplementar, né? Como é que funciona isso numa cirurgia metabólica? Primeiro, a gente acaba deixando de rotina suplementação com polivitamínicos. Polivitamínicos tradicionais, que você encontra nas farmácias, não precisa nem de receita, médico, mandar manipular, não. Então a gente acaba deixando com polivitamínicos normais. Só que se viu que a grande maioria dos pacientes não tem uma deficiência em hipovitaminose, seja de B12, seja de vitamina D, mas o importante é fazer um acompanhamento, um segmento, seja com cirurgião bariátrico, endócrino, de se pedir de rotina, de tempos em tempos, hemograma, vitamina B12, vitamina D, cálcio, e fazer esse cuidado.
Para daí ver se tem que, não, vou ter que fazer uma reposição talvez de vitamina B12, de ferro nesse paciente. Só que não é uma questão, o paciente vai ter uma deficiência de micronutrientes e de proteína, não. Isso não acontece de rotina, é a exceção que acontece. Mas é importante esse segmento para não ter as complicações. Mesmo diminuindo o estômago? Mesmo diminuindo o estômago e mesmo, por exemplo, a comida não passando pelo duodeno proximal. Uhum. Não tem essa perda, então? Não é assim, terá essa perda por ter tirado, não. Tá bem. Bom, conversei aqui com meu colega Eduardo Trindade, né, sobre cirurgia bariátrica, cirurgia metabólica, né, que faz o paciente não só emagrecer, foi isso que eu entendi, então o objetivo, embora seja também emagrecer, o objetivo principal é tirar os fatores de riscos e a própria doença, a obesidade do paciente. Né? Perfeito, é isso aí. O objetivo da cirurgia não é pura e simplesmente o paciente emagrecer, é melhorar as condições clínicas desse paciente, é melhorar esse paciente do ponto de vista metabólico. E dentre esses benefícios, a perda de peso, sem dúvida, é fundamental e está ali dentro. Mas não é só isso a cirurgia, não. Então, Tati, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço. Prazer é meu. Mais uma conversa para o nosso canal Paciente. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas, né, sobre a cirurgia bariátrica, a cirurgia metabólica. E se inscrevam aí no canal, né, compartilhem esse episódio para todas as pessoas que porventura possam estar interessadas. E é isso, até o próximo episódio. Obrigado.